Boa tarde. A palavra de Deus assim diz em Lucas 43 até 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Essas são palavras de Jesus, Jesus comparando o homem a uma árvore, né? E mostrando que aquela árvore que produz frutos maus é porque ela é má. E a que produz frutos bons é porque ela é boa. Nós vemos a nossa reforma da Previdência aí, uma maldade, né? Eu já falei para vocês procurarem Denise Gentil, notícias dela aí, olhar a tese, né? Quem quiser olhar menos, pode olhar, tem uma apostila. E o que acontece? Nós vemos aí que a reforma ela é contra o pobre, ela é contra o trabalhador, ela não tem nada contra o rico. Você vai ver numa fala aí, que eu vou colocar uma urla de um vídeo aí, do Informa Brasil, onde quem está falando vai ser um senador do Rio Grande do Sul. Acho que o nome dele é Paulo Paim. Você vai ver esse vídeo e vai se informar. Agora, tem um outro vídeo aí, que eu não postei a urla aí, que eu acho que nesse vídeo mesmo, talvez, ele esteja falando ou num outro, que eu ouvi dele próprio, desse senador. Que não houve quórum lá, parece que no dia 8 de agosto, pelo fato de o pessoal do Bolsonaro e o pessoal da bancada evangélica estava esperando o depósito dos 40 milhões para votar essa reforma que prejudica, que escraviza o pobre. Ele vai falar também da reforma tributária, que aí vai abrir seus olhos, que ela poderia também ser uma outra solução, uma outra maneira de ajudar o Brasil. Então, voltando na árvore, você vê o seguinte: esses deputados federais que são pastores, ou que são membros de igreja evangélica, nós vemos ele fazer uma maldade aí. Eu estou pegando no caso dos pastores e da bancada evangélica, porque esses teriam que estar fazendo leis justas. Porque como eu postei no outro vídeo, se você olhar abaixo do meu vídeo, você vai ver eu falando daqueles que fazem leis injustas. Eles são conhecedores da palavra, né? Então, assim quando Neemias fez o muro e viu muita injustiça em Jerusalém, e ali ele chega a arrancar os próprios cabelos, né? Ele chorar e se revoltar contra aquele povo e exigir que eles cumprissem a lei de Deus. Então não se engane com esses cantores gospels, não se engane com esses pastores gospel, porque são falsos profetas. E o Espírito expressamente diz que nesse tempo seria um tempo trabalhoso, né? Que os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, e 3 pontinhos. Você vai ver isso também, que isso é uma profecia do apóstolo Paulo. E os falsos profetas se multiplicariam, né? E fariam de nós negócio. Você vê que eles estão fazendo de nós negócio lá no Congresso agora, estão fazendo de nós negócio nas igrejas. Eles querem o dízimo. Contra o dízimo você vê que os pastores, contra as taxas das igrejas, os representantes evangélicos, eles, no caso, começaram a fazer um movimento lá para que as igrejas não fossem taxadas. Porque as igrejas é a loja deles, é onde eles tiram o capital dele, onde eles tiram a riqueza deles, eles tiram essa exploração. Você está sendo explorado. Bom, houve no Brasil um movimento aí para fazer novos políticos, né? E votaram no pessoal do PSL. Bom, isso foi uma tentativa, mas é claro que ela não daria certo, porque você está tirando frutas podres de um cesto contaminado. Não é isso? É necessário, sim, uma reforma política que começa por mim, por você,
até mesmo nós nos unindo para abrirmos um partido político, onde terá o nosso estatuto feito por nós, com o propósito que nós temos para o Brasil, com o sonho que nós temos para o Brasil. Porque o propósito de todos esses aí, além das questões morais, existem as questões aí, né, econômica e financeira, que é claro que um partido feito por ricos, igual o Partido Novo e etc., aí, esse PSL e tal, esses chamados de extrema-direita, não vão trabalhar para o pobre, para a classe média, para o trabalhador. Então nós precisamos fazer isso, né? Abrir um partido, começar um partido para mudar o Brasil, onde esse partido tenha o nosso sonho em estatuto, né? O nosso objetivo do Brasil que nós queremos. E com certeza não é um Brasil excludente que não aposenta, não é um Brasil que faz essa reforma, não é um Brasil que vende as riquezas do Brasil, que entrega Alcântara para os Estados Unidos, que fez 3 atentados, né, contra o lançamento do nosso satélite civil, né, e até pressionou a Ucrânia para não vender a tecnologia civil dela para o Brasil, para que o Brasil tivesse autonomia nessa área e pudesse lançar o satélite geoestacionário aí, né, que seria muito bom para o Brasil. Então, nós temos aqui duas coisas. Aqueles que querem uma nação, um país, e aqueles que estão do lado das multinacionais, que são os nossos representantes lá no Congresso. Querendo ou não, são. Não representam, mas são. Então, eu te conclamo a nós começarmos um movimento para mudar isso. Você tem que mudar a sua cabeça, eu tenho que mudar a minha. Não vai ser aqui no vídeo, né? Nós vamos ter que sair para a rua e fazer. Nós vamos ter que fazer reuniões e abrir, porque senão nós vamos ficar na mão desse povo aí, e é claro que eles, determinando, não vão fazer o que eu e você quer. E precisamos também fazer uma nova igreja, né? E também, não é só falando aqui nesse vídeo, não é só me ouvindo aí, não é só criticando nas igrejas, começa por aí, pela crítica, mas termina na ação. Precisamos agir, pôr em prática, e fazer uma igreja nova, uma igreja sem placa, né? Uma igreja que não precisa de denominação, uma igreja dos cristãos mesmo, que vão se encontrar para ser curado, que vão se encontrar para louvar a Deus, que vão se encontrar para dividir a palavra. Não é para dar dinheiro para pastores, para enriquecer para pastores, denominações, para enriquecer o sistema religioso. Precisamos de reforma já. Reforma tributária, reforma nas igrejas, fim dos falsos profetas, né? Não vamos mais avalizar falsos profetas. Não vamos mais em culto onde falsos profetas pregam. Ponha isso na cabeça e faça isso. Se chegar um famoso desse aí, que eu não vou citar o nome, você não vai. Chegar um cantor famoso desse aí, você também não vai. E assim, eles se esvaziando, eles perdendo o capital, perdendo as lojas deles, que é o que eles querem lá no Congresso, que não taxa a loja deles, não é igreja, não. Ele não quer que taxe as lojas deles, porque eles têm lojas, eles têm negócios. Então, as lojas deles estando vazias, eles não tendo o que arrecadar, o que vai acontecer? Eles vão se empobrecer, vão estar caídos, vamos dar um tombo neles, vamos dar o troco. Eles querem a nossa miséria e nós vamos nos afastar deles. Não é isso? Vamos ouvir a palavra de pessoas simples, né? Vamos até sustentar esses simples com dignidade, mas não superabundantemente para que ele se torne milionário e bilionário, como a nossa igreja evangélica nós estamos vendo no Brasil. Sou evangélico desde os 10 anos de idade, né? Hoje eu tenho 52 e estou muito triste a falar isso, não é verdade? Mas nós precisamos nos unir para fazer um evangelho verdadeiro, da Igreja de Cristo. Você que tem o dom de pregar, de cantar, de curas, de milagres, de revelação, né? Nós precisamos nos unir para abrirmos um movimento, uma reforma já na igreja, né? E abrirmos também um partido político para reformar a nação brasileira, né? Com um estatuto aberto a todos, para que todos possam ver que o nosso objetivo, ele é moral, ele é intelectual, ele é nacionalista, né?
ele é humano, ele é para todos. Precisamos de justiça para todos, não é verdade? Envie esse vídeo para que as pessoas possam ouvir, se unir conosco, multiplique e comente esse vídeo. Embaixo dele aí, você vai procurar a ULA e vai ver isso que eu falei que Paulo Paim está falando, e você vai receber esclarecimentos, que tem muito mais dinheiro, que ele poderia pegar muito mais de 1,5 ou 1 tri, né? Agora já estão falando em 800, 900 bi dos pobres em 10 anos, ele poderia pegar 3, 4 vezes isso em 5 anos dos ricos, só o que eles devem, né? Jesus te abençoe, reforma já, não aos falsos profetas, não esses políticos que não nos representam, né? E vamos para a luta, se una comigo e vamos fazer um movimento político e um movimento religioso nesse Brasil para mudar o que nós estamos vendo aí. Em nome de Jesus. Obrigado por me ouvir.